Olá meus telespectadores, bom, esse é meu 8º vídeo aula envolvendo programação no Android e hoje eu vou falar sobre vetores. Se você ainda não viu minhas últimas videoaulas, eu recomendo que você veja. Eu vou deixar no link da descrição a playlist onde vai conter desde a aula 1 até a aula 8, que é essa daqui. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, porque assim você vai me ajudar a desenvolver mais vídeos como esse e trazer conteúdo novo para o canal, certo? Enfim, o que é vetores? Para ficar mais fácil para você entender, vamos supor assim, eu tenho uma variável do tipo inteiro e ela se chama y e vai receber o valor 10, ponto e vírgula. Eu posso pôr qualquer valor nela, né? Um valor pode ser 10, 500, 2000 e assim por diante. Mas vamos supor que eu quero armazenar um outro valor. Eu quero armazenar um valor 20 e um valor 50. Nesse caso eu tenho duas opções, ou eu crio uma outra variável do tipo inteiro com outro nome para armazenar o valor, né, o outro valor que eu quero, ou eu faço um vetor. O vetor é basicamente isso, você pode armazenar vários conteúdos, vários números em uma determinada variável de um determinado tipo. Ou seja, eu posso armazenar, se eu quiser criar, fazer 5 números, né, vamos supor aí, vamos por 10, 20, 30, 40, 50. Se eu quiser armazenar esses mesmos números que são um determinado conjunto de numerais inteiros, eu posso criar um vetor inteiro e armazenar esses 5 números nesse mesmo vetor. Eu vou utilizar apenas uma variável. Então, como que eu faço para me criar esse vetor? Para mim poder declarar um vetor, eu tenho que declarar, né, o tipo dele, que vai ser o tipo inteiro, e abrir dois colchetes, dois parâmetros, né? Eu não sei, esqueci o nome, mas acho que é parâmetros. E depois você vai declarar o nome da variável do tipo, né? Pode ser qualquer um, não tem nada que te impeça, né? Vamos pôr aqui y. E depois eu vou ter que dar uma sentença para ela, que é do tipo new int. Depois eu vou abrir os dois parâmetros novamente e ponto e vírgula. Dentro desses dois parâmetros, eu posso definir a quantidade de números que eu quero guardar nele. Ou seja, eu posso guardar 10, eu posso guardar 15, eu posso guardar 20. Então, isso aqui é meio que você vai criar uma pilha onde vai conter vários espaços na memória. E esses espaços vão armazenar essa determinada quantidade de números que você declarou. Ou também eu posso simplesmente declarar sem colocar a quantidade de espaço, já declarando a quantidade de número que ele vai armazenar aqui, que é os números que eu quero. Vamos supor 10, 20, 30, 40, 50. Simples assim. Ou seja, eu acabei de criar um vetor onde vai se chamar y. Y vai receber 5 tipos de números, que é o 10, 20, 30, 40, 50. Não precisei declarar a quantidade aqui de números que eu queria que armazenasse, porque eu já informei que essa variável vai guardar essa quantidade de números para mim, que é o 10, 20, 30, 40, 50. Para mim poder acessar o valor dessa variável, eu vou simplesmente escrever o seguinte: console whileline, e depois eu vou falar o valor armazenado é igual, vou declarar aqui a variável que eu quero que leia. E na parte de você declarar a variável, quando você já foi acostumado a declarar, digitar apenas y, eu quero determinar qual é a posição do número que ele está armazenado. Então, vocês estão vendo que aqui tem 10, 20, 30, 40, 50. Esses números estão armazenados em uma determinada posição. Na linguagem de programação, sempre começamos com 0 até o número final. Ou seja, a gente não começa 1, 2, 3, a gente começa 0, 1, 2, 3, 4. Então, se eu começar a contar aqui, se eu quero pegar o número 30, eu vou começar a contar 0, 1, 2. Eu sei que o 30 está na posição 2 desse vetor. Então, eu vou abrir parênteses aqui e vou determinar qual posição que eu quero pegar dele, que é a posição 2, que vai ser o nosso número 30. Por final, a gente vai pôr ponto e vírgula e vamos executar, ver se ele vai pegar essa posição para a gente. O valor armazenado é o número 30, então pegou o nosso número. Aqui eu posso declarar vários números se eu quiser, eu posso pôr 60, 70, 80 e aqui informar a quantidade de números,
a posição que eu quero tirar, né, dos números que eu declarei aqui no início. Mas isso aqui é da forma simples e básica como você manipula um vetor. Para a gente manipular um vetor, a gente vai ter que entrar em comando de repetição, que é onde a gente aprendeu, não sei qual foi o vídeo aula, mas também vai estar na descrição do vídeo, onde você pode acessar e saber sobre comandos de repetição. E a gente vai manipular esses comandos de repetição para a gente poder manipular a posição onde a gente quer que a gente guarda. Então vamos supor que eu quero uma variável do tipo y, que vai salvar para mim 3 números na mesma variável. Só que a gente não vai entrar com esses números, a gente vai ter que digitar no console esse número. Então o que eu vou ter que fazer aqui no início? Eu vou ter que apagar tudo isso aqui, colocar ponto e vírgula e declarar quantos números esse vetor vai ter que salvar. No caso vai ser 3. Então eu vou entrar com a outra variável do tipo normal. Vamos pôr a variável se chamar y. Por quê? Porque a gente vai utilizar um comando de repetição para a gente poder manipular esse comando de repetição para salvar os números dentro da variável y. Eu podia fazer de uma outra forma também. Eu podia colocar console whileLine informe o valor, ponto e vírgula, e aqui embaixo eu podia colocar console, quer dizer, console não, eu podia colocar o y, né, informar a posição, no caso eu quero a posição 0, que é a primeira posição do vetor do y, que vai fazer a leitura do console não, vamos pôr, falei errado aqui, int parse, tem que fazer a conversão primeiro, agora eu escrevo console readline. Ou seja, eu posso escrever isso aqui 3 vezes, que é a quantidade de números que eu quero que salva dentro do vetor. Então vou pôr aqui 3 vezes aqui, só que eu vou alterar os números aqui. E por final, eu posso escrever console whileLine informando os 3 números finais que eu quero. Vamos organizar o nosso código aqui e vamos pôr console whileLine. O valor salvo vou abrir aqui colchete, e por fim vou declarar a posição que eu quero que exiba, vai ser y0. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima, eu vou copiar e vou salvar ele 3 vezes seguidas, só vou alterar o número aqui. Eu também podia fazer isso aqui tudo dentro de uma linha só bastava eu colocar y1, y1 e 2. E aqui dentro eu podia declarar também as posições que eu queria que exiba, y2. Bom, essa aqui é as 2 das 3 formas que eu estou explicando. Tem uma outra forma também que eu vou te explicar que envolve comando de repetição e você vai entender mais ou menos como é que funciona. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu declarei um vetor de 3 posições, pedi a informação no console para informar os números desse vetor. Depois eu vou exibir 3 informações que, no caso, uma vai conter todas as respostas dos 3 vetores, né, os números armazenados. Uma vai ter também a resposta do primeiro, da segunda posição do nosso vetor e a terceira posição do nosso vetor. Então vamos executar aqui para ver como é que vai ficar. Pera aí, console deu errado aqui. Tá, eu declarei esse x aqui, mas a gente vai usar ele depois e aqui no console line eu não pus maiúsculo, então tem que dar erro. Vamos executar agora, vamos ver. Informe o valor. Vamos pôr aqui número 5, 10 e 15. Então tá aqui. Na mesma variável a gente armazenou esses 3 valores, o 5, 10 e o 15, aqui ó, na posição 2 está o 10, na posição 3 está o 15, então funcionou belezinha. Mas como vocês viram, eu tive que gastar aqui muitas linhas, eu tive que escrever muita coisa aqui para poder fazer essa informação pra gente. Só que se a gente for pedir para a pessoa armazenar, sei lá, 30 números e exibir 30 números, esse código vai ficar enorme, então acaba ficando inviável você ter que digitar isso aqui tudo. Então tem uma outra forma que é a manipulação através do comando de repetição. Então o que a gente vai fazer aqui no comando de repetição? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é declarar uma variável para a gente utilizar o nosso comando for. Vamos pôr variável x e dentro do for eu vou criar aqui a minha condição. Então x vai ser igual a 0, ponto e vírgula, x menor
que 3, ponto e vírgula, x mais mais. Então, eu criei a minha condição aqui dentro desse comando de repetição, que x vai começar com 0 e ele só vai acabar quando for menor que 3. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui console whileline. Peraí, eu tenho que pôr maiúsculo, senão vai dar erro aqui de novo no comando. Informe o valor. E agora eu vou colocar para ele guardar esse valor nessa variável. Então, o que vai acontecer no nosso vetor? Ele vai receber o valor de x. Então, o vetor vai manipular a posição onde a gente quer salvar. No caso, x vai estar valendo 0. Ele vai salvar no vetor na posição 0. Então, vai ser na primeira posição. A gente vai colocar int.parse e pedir para o console ler o que foi escrito na tela. E por fim, quando ele for repetir, esse vetor vai estar valendo 2, valendo 1. Ele vai receber um valor no final da execução. E quando ele chegar nessa parte aqui, ele vai salvar na posição 1, que é o valor do nosso comando de repetição. E assim por diante, 3 vezes. Aqui, para ele exibir, a gente só precisa copiar de novo o nosso comando e colar aqui e fazer um novo comando de repetição. No caso, no comando de repetição, a gente quer que ele exibe o valor que está na posição. Então eu vou colocar aqui o valor na posição 0, que vai, esse comando vai informar a posição que está, no caso, o nosso vetor, e vai informar se nessa posição qual é o valor que está salvo. Então vamos lá, o valor na posição 0 que vai ser informado, está salvo o número, e eu vou colocar 1 aqui. No final aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou informar o que posição que é o caso do x, e por final vai falar qual é a posição que está dentro do nosso vetor, que é a posição também, o valor de x. E no final a gente paga isso aqui, porque isso aqui não faz sentido. Então, o que vai acontecer aqui? O vetor vai fazer a leitura primeiro, né? O console vai pedir a informação do valor. O nosso vetor vai manipular a forma que ele vai salvar aqui dentro. E no final, quando eles fazem a leitura de todos os 3 números, ele vai fazer a execução do for de novo e vai informar esse número em cada posição, informando para a gente o número da posição do vetor e o que está salvo do nosso vetor dentro da posição x. Então vamos executar o nosso código aqui, só que eu preciso só fazer um negócio aqui que eu acabei errando aqui no início. Aqui eu coloquei menor e igual, eu tenho que pagar esse igual aqui, senão ele vai dar erro, porque senão ele vai pegar a 4ª posição do nosso vetor e nosso expositor só tem 3 posições. Então vamos lá, deixa um pouquinho menor aqui e pagar também para não dar erro. Ok, agora vamos executar, vamos ver como é que vai ficar o nosso código. Vamos lá, informa o valor, vou pôr 5, 10 e 15. E tá aí, o valor na posição 0 está salvo o número 5, o valor na posição 1 está salvo o número 10 e o valor na posição 2 está salvo o número 15. Tá de acordo com o que a gente escreveu aqui bonitinho. Lembrando que a gente usa o comando de repetição para a gente salvar números maiores. Como, por exemplo, se alguém te pede para você salvar 100 números, é muito mais viável você criar um comando de repetição, né? Que você pode salvar essa quantidade enorme de números utilizando só essa quantidade de linhas. Você não precisa ficar digitando um monte de console, readline e assim por diante. Bom, eu expliquei bem simplesinho para você, é uma forma que você possa entender o que é vetor, como você manipula vetor utilizando for. No próximo vídeo aula eu vou fazer alguns exercícios, procurar alguns exercícios na internet para a gente poder testar tudo que a gente aprendeu desde a aula 1 até a aula 8, principalmente envolvendo vetor, para vocês ficarem bem craque e entenderem como é que funciona o conceito de vetores envolvendo o conceito de repetição. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, compartilhe, curta, adicione aos favoritos, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo aula. Até breve, tchau!